Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia, graças a Deus. Tudo bem, amigos? Esperamos que sim aí com vocês. Estejam gostando dos nossos capítulos aí, que já estamos, né, Márcia, chegando ao finalzinho do livro, né? Parece que foi Exatamente. ontem que nós começamos, já estamos de novo chegando ao final de mais uma obra, né? Isso é muito bom. Isso aí. Espero que estejam todos bem, acompanhando os estudos, estudando. Nós estamos aqui no capítulo 15, né, nas anotações oportunas, e vamos hoje terminar, dividimos em duas partes. Então, na semana passada, vimos que esse capítulo, André Luiz e Hilário aproveitam tudo que eles viram na casa de Ildeu e Marcela, naquele ambiente, com os três filhos, para estudarem essas questões das relações de pais e filhos, né? O complexo de Édipo em relação à relação da Marcela com seu filho Roberto e o complexo de Electra com a relação do Ildeu com as suas duas filhas, que eu acho que era Silvia, se eu não me engano, e Márcia, né? Que Márcia. até é. Então, nós estávamos, e aí, André Luiz e Hilário colocaram várias questões para o Sila em relação à energia sexual, a nossa relação com na Terra com as questões do sexo. Então, eles foram desenvolvendo vários temas e vão continuar agora ainda outros questionamentos de André Luiz e de Hilário sobre esse tema. Então, é isso que nós vamos agora, e a Thelma vai ler para a gente o término desse capítulo. Isso mesmo. Então, nós vamos para a parte segunda, né, desse capítulo 15, e André vai continuar nos comentando aqui, né? Impressionado, meu companheiro persistiu, quer dizer, o Hilário estava lá questionando fazendo algumas perguntas, e ele continua insistindo, né, nas suas dúvidas lá em relação ao que Silas tinha colocado. Então ele diz: imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ele, à caça de mero prazer dos sentidos, prometendo-lhe matrimônio digno para abandoná-la vilmente ao próprio desencanto, depois de saciado em seus desejos. A pobre criatura desenganada, sem recursos para refugiar-se no trabalho respeitável, entrega-se ao meretrício. O homem é responsável pelos desatinos que a infelicitada companheira venha a praticar, compreendendo-se que ele não terá marchado sozinho para semelhante aventura. Então, Márcia, ele coloca aqui um estudo de caso, vamos dizer assim, né? Então, ele vai perguntar ao Silas se nessa situação aqui o homem está comprometido junto né, como é que fica essa situação? Então, o homem, a hipótese, né, do homem que tenha conduzido aquela jovem a uma comunhão sexual, então ele tem um relacionamento ali, a gente não sabe de curto ou longo prazo, mas ele promete, faz promessas, né, matrimônio digno, acompanhá-la sem abandoná-la, mas de repente ele se vê ali saciado nos seus desejos e abandona essa moça. Então, o que, que acontece com essa criatura que está ali, foi enganada, né? Sem recursos para refugiar-se no trabalho digno, e aí ela vai, entrega-se ao meretrício. E ele, Nesse caso, ele só faz aqui, né, que ele compreende assim, ele não fez tudo isso, quer dizer, sozinho. ela também se deixou levar, É, é isso que ele está é, falando. Ele tem culpa sozinho nisso aqui, né? Então é disso que ele está questionando, né? é. Aí, nesse caso, a gente não sabe o que, que o Silas vai responder, né? Mas, no caso, ela não tem culpa, ela foi envolvida, né? Ela foi Exatamente. envolvida. No caso aí, ele que é o responsável pela situação que foi gerada, né? Mas vamos ver o que que o Silas vai dizer. Você quer falar mais alguma coisa? Não, 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 vamos Então seguir vamos lá. adiante. E aí ele diz, o Silas agora, é preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos.
Contudo, no caso em foco, se o homem não é o responsável pelos delitos em que venha a falir a mulher desventurada, é ele, inegavelmente, o autor das desditas que ela se encontra. E em desencarnando com o remorso da traição praticada, quanto mais luz se faça no entendimento, mais agudo se lhe será o pesar de haver cometido a falta. Trabalhará naturalmente para levantá-la do abismo a que se ela arrojou por segui-lo, confiante, reconduzirá, né, reconduzi-la à encarnação, em cujos liames se demorará, aceitando por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe o puro amor prometido, sofrendo para regenerar-lhe a mente em desequilíbrio e resgatando a sua consciência entenebrecida pela culpa. Da mesma forma, o Hilário continua, notamos na sociedade terrestre homens arruinados por mulheres desleais que os precipitaram na criminalidade e no vício. Então, agora ele vai Tem dos inverter os dois papéis. lados, né? Tem dois lados, né? Inverte o papel, tem os dois Mas lados. esse caso aqui, no que o Silas está colocando, eu me lembrei do que eu citei lá no slide no programa anterior sobre a questão do pai do André Luiz mesmo, né? Que ele tem que retornar à Terra porque ele se vincula a duas moças, lembra? E Uhum, ele ele vai ter uma oportunidade de reencarnar e ele vai receber essas mulheres ali, esses espíritos, né, como filhas. Então é o caso que o Silas está colocando aqui, né? E o espírito reconhecendo, ele vai se encher de remorso e vai trabalhar para receber esses espíritos ali como esposa ou como filha, de algum modo, para ressarcir ali o seu débito, né, com a lei. exatamente. Porque quando ele começa a dizer que é preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos. Porque, na verdade, a questão também do Hilário é assim, ela poderia ter, de alguma forma, reagido de outra forma, e não ido para o meretrício, ter tomado uma outra Sim, atitude, mas sim, ela também, né, o que ele está querendo dizer assim, talvez com uma personalidade mais influenciável, não teve a força de resistir, de reagir. De todo jeito, então, ela também vai ter as consequências das suas escolhas do certamente. caminho que ela resolveu trilhar, né? Nós vemos várias, tem exemplos até no meio artístico de pessoas que, né, Uhum, influenciam outros que acabam se drogando né, e acabam morrendo, e, enfim. uhum. Então, a gente tem esses exemplos, mas ele tem, no caso do exemplo aí que ele está dando, ele vai A ter toda uma gama de responsabilidade, né? responsabilidade que, conforme ele diz aqui, né, conforme vai se clareando na mente a responsabilidade dele, ele vai trabalhar para voltar a equilibrar e Para reajustar rever. todo esse Uhum, processo aí, né? é, Às vezes isso, nem tem, né? Por exemplo, a gente vê no caso que a gente está olhando aqui, o do Ildeu, ele ainda não tinha essa consciência de ter desviado as duas meninas. Ele não tinha não, essa consciência. Mas a Marcela já tinha mais, e ela vem em abnegação de conseguir reajustar esse núcleo todo, porque ele também não tinha, não, né? é, com Às vezes, certeza. o Pai do Céu nos conduz a essas situações, independente de nós já estarmos conscientes, Ou né, não, da nossa responsabilidade. é isso mesmo. E aí ele vai continuar, né, respondendo. O processo da reparação, agora o caso inverso. O processo da reparação, no entanto, é idêntico. A mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal, em despertando a luz do bem, não descansará enquanto não reerguê-lo para a dignidade moral diante das leis de Deus. Quantas mães vemos no mundo engrandecidas pela dificuldade e pela renúncia, morrendo cada dia entre a aflição e o sacrifício para cuidar de filhos monstruosos que lhe torturam a alma e a carne. Em muitos desses quadros terríveis e emocionantes,
oculta-se divino o labor da regeneração que só o tempo e a dor conseguem realizar. Tudo isso, meu amigo, disse o Hilário, nos obriga a reconhecer que nas falhas do campo genésico temos a considerar, acima de tudo, a crueldade mental que praticamos em nome do amor. É, Comentários? é Ele isso está assim mesmo, bem, bem surpreso, né, diante é. dessas E, ponderações. E essa fala dele aqui, quantas mães vemos no mundo engrandecida pela dificuldade, renúncia, aflição e sacrifício, filhos monstruosos que É, lhes torturam, que vêm às vezes com deformidades, com tudo. E nesse sentido, que lógico que ele vai ter também as suas responsabilidades de estar assim, né? Mas o quanto elas também são participantes dessa responsabilidade, né? E vem aí para conseguir segurar essa situação, né? E, recebem esses espíritos, né? exatamente desses débitos que foram assumidos, e ela vem conseguir equilibrar isso aí, né? Tendo força, né? Às vezes por várias Para poder cuidar, né? reencarnações, né? Exatamente, Nesse livro exatamente. mesmo, a gente volta lá no caso da Poliana Valdemira? e o Ah, não, Sabino. da Poliana e o Sabino, Poliana e o isso, Sabino, porque ela recebe aquele espírito ali num estado assim muito grave de deficiências físicas, mentais, né, e tudo mais, porque ela, diante da consciência que ela já tinha entendido, que ela precisava de estar junto dele, né? E são encontros aí de séculos, né? exatamente. E aí ele aprova, né, e diz: Isso mesmo, na perseguição ao prazer dos sentidos, costumamos armar as piores ciladas aos corações incautos que nos ouvem. Contudo, fugindo à palavra empenhada ou faltando ao compromisso e votos que assumimos, não nos precatamos quanto à lei de correspondência, que nos devolve inteiro o mal que praticamos, em cuja intimidade as bênçãos do conhecimento superior nos agravam as agonias, de vez que no esplendor da luz espiritual não nos perdoamos pelas nódoas e chagas que trazemos na alma. Isso para não falar dos crimes passionais perpetrados na sociedade humana todos os dias, pelos abusos das faculdades sexuais destinadas a criar a família, a educação, a beneficência, a arte, a beleza entre os homens. E é É isso isso, mesmo, né? né? Ele vai chegando à conclusão aí, mostrando, né, os redutos que nós mesmos nos metemos e que, diante da lei, nós precisamos de devolver, né, aquilo que nós usurpamos, né, que é a dignidade do outro, o sentimento e tudo mais. Né? E ele fala ali, Thelma, fugindo à palavra empenhada ou faltando aos compromissos e votos que assumimos. Quer dizer, É. muitas das vezes, nós mesmos nos comprometemos a isso, né? A Uhum. vir dessa forma, resgatando os males que nós fizemos no passado. Mas chega aqui, a gente esquece, e É, se hoje, na desvia. nossa É. sociedade, que não é desde hoje, né? Desde sempre, mas vindo mais à tona, os casos de feminicídio e outras questões, né? Com essa deturpação das Sim, questões das faculdades sexuais, do que é uma família, a educação, de cada um tem direito de viver sua vida, seguir em frente, se, né? Então, assim, quantas deturpações nessas questões nós vemos ainda hoje, no século XXI. e aí é preciso a dor, né? Para nos acordar, para nos alavancar, porque muitas vezes é o sofrimento que vai nos despertar, né? Aí ele diz: esses abusos são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais,
mas também por muitas moléstias e monstruosidades que ensombram a vida terrestre, porquanto os delinquentes do sexo que operaram o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência e o esmagamento dos outros, voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios. E são muitas vezes as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, né? Da obsessão inquisitada, do câncer infantil, das enfermidades nervosas, dos transtornos, né, que ocorrem de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do traumatismo, do trauma perispirítico, que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação, de angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Então a Nossa, as gente vê consequências aí, são assim não terríveis, né? é? Nossa, a gente vê aí, Márcia, a infinidade de doenças que pululam aí a nossa terra, que a gente se depara a todo momento, doenças que que nos chamam a atenção, trazendo essa consequência, esse retorno, né, desses abusos que foram cometidos. Ele fala ali, né, que são responsáveis não apenas por longos tormentos nas regiões infernais, mas também por essas moléstias, porque o espírito, antes de reencarnar com essas moléstias, ele já sofreu muito, né, nas regiões de trevas, nas regiões de dor, pela culpa, pela, pelo remorso, né, que ele sente e não sabe identificar. E às vezes reencarna sem ter noção que está reencarnando, né? São aquelas reencarnações que o Alexandre fala, Compulsórias, né? né? É como se fossem adormecidos, né? É. E, e o número de, quer dizer, ele fala, né? Delinquentes do sexo que têm homicídio, infanticídio, loucura, suicídio, que levam, Sim, fazem tudo isso, né? Esmagamento dos outros. Então, quando a isso. gente causa tanta lesão no nosso corpo espiritual, E no outro. por tudo que a gente fez, que quando a gente volta, por essas vibrações desequilibrantes no nosso próprio perispírito, e ainda tendo que reparar em relação aos outros, né? Isso por enquanto em relação a nós mesmos, né? Estamos ali É. reparando todo o mal que nós fizemos a nós mesmos. Fora que a gente ainda tem que depois reparar aquilo que a gente fez com os outros, né? Receber esses outros que nós prejudicamos Isso, nessas circunstâncias tristes e difíceis que a gente vê aí. E você antes tinha falado do problema que a gente vê aí dia após dia na nossa nosso momento atual, que é o feminicídio, né? Quantos crimes monstruosos são cometidos por causa dessa questão sexual, né? Do outro não permitir que a mulher construa a sua vida, não assumir a sua responsabilidade, querer cercear a sua liberdade, enfim, uma porção de circunstâncias que pode é. redundar numa situação dessa, né? Então ele coloca aqui, né? Provoca desajuste nos tecidos sutis da alma, quer dizer, exigindo longos e complicados serviços de recuperação. Então é muito triste que às vezes a gente não tem noção É. das consequências de um ato desse do qual a gente tem numa relação com o outro, né? É que a nível normal das pessoas que não estão estudando aquele caso, não estão refletindo, passa até como uma banalidade, né? Porque todo dia a gente vê um acontecimento e a gente não, às vezes não para pensar
no débito, na circunstância que aquela pessoa, né, por infelicidade, cometeu. Então, é muito triste, né, quando nós paramos para meditar nessas questões. Isso. E aí ele diz, né? Aliás, muito antes da pompa terminológica das escolas psicanalíticas modernas, quer dizer, muito antes desse entendimento aí sofisticado nas escolas psicanalísticas modernas, que se permitem arrojadas conjecturas em torno das flagelações mentais, há quase 20 séculos nos ensinou Jesus. Todo aquele que comete o mal é escravo do mal. E podemos acrescentar que, para sanar o mal a que houvermos escravizado o coração, é imprescindível sofrer a purgação que o extirpa. É o que ele estava colocando para nós aí, né? Então a conversação como que esmorecia, no entanto, Hilário, interessado em dirimir as dúvidas que lhe escaldavam a cabeça, tomou novamente a palavra e indagou sem preâmbulos. E os problemas inquietantes da inversão? Silas deu-se pressa em aclarar, né? Agora ele vai falar aqui de saindo daquele tema, ele vai abordar uma outra questão que também para nós é atual, né? Naquela época talvez não fosse, e talvez por isso se o Hilário tenha ficado assim tão surpreso, né, nas respostas de Silas, porque hoje para nós esses assuntos são mais do nosso cotidiano, né? Nós somos obrigados a buscar entendimento, a buscar, porque senão a gente se desespera, né? Se nós não buscarmos esse entendimento, principalmente com Jesus, que já dizia, né, que todo aquele que comete o mal, ele se torna escravo do próprio mal que ele praticou, né? Então ele vai ter que É, ressarcir. essa passagem aqui, ele diz numa nota que está em João 8, capítulo 8, versículo 34. Uhum, E é exatamente isso, é o que ele falou no slide passado. O mal que eu cometo, eu vou continuar escravo dele enquanto eu não me reajustar com a lei. Através de mim mesmo, no sentido da minha consciência. Eu me torno sim, escravo porque eu só vou me libertar, ter a liberdade de tudo isso, quando eu realmente me reajustar com a lei, com né? a lei. E aí Isso. agora Hilário vai entrar em outra, né? Esse capítulo é cheio de pontos que eles vão colocando para ver as explicações de Silas, né? Esse é o problema Isso. dessas inversões, né? De eu ter É, várias encarnações como mulher ou várias encarnações como homem e de repente eu vou vir como mulher ou vice-versa, né? Então eles vão e por falar sobre isso. necessidade, né? Por necessidade, ele vai ter que vir. É, Se bem que a gente sabe que o espírito não tem não sexo, tem né? sexo isso. Mas ele vai ter que experienciar A gente tem que experienciar em ambos os sexos, né? isso. Então ele vai dizer, né, em resposta aí ao Hilário, não será preciso alongar elucidações, considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome da sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso, em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe,
diante de Deus, ocorrendo idênticas situação a mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesmo terrível alienação mental, para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que nas teias do infortúnio emotivo saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Então, o que a gente vê aí, Márcia, é a questão, né, de que em algumas ocasiões nós precisamos de estagiar aí, como ele diz aqui, né, nos internar num corpo de sexo diferente daquele que a gente está reencarnando em várias oportunidades para alguma situação, rever, né, algumas situações. E muitas vezes, como está falando aqui, o próprio espírito solicita, né? É. Como o exemplo que Hilário perguntou da vez passada, daquele homem que faz, às vezes, É. desregrar a vida de uma mulher. Então, o Uhum. que ele está dizendo aqui, às vezes, por causa disso, ele vem num corpo de mulher para ele também aprender o que é passar por aquilo que ele fez Sim, uma sim, mulher sim. passar, né? Então, tudo é a questão. O nosso livro aqui, o tempo todo, é de ação e reação, né? Causas e consequências. E é isso que Silas vem explicando. São os aprendizados que a gente tem que passar. Né? Isso. E lembrando aí o ensinamento de Jesus: não fazer ao outro aquilo que Uhum, não queremos que nos faça, ou então tratar ao outro como nós queremos que nos trate, né? Então tudo vai reverberar em favor ou desfavor a nós mesmos, né? E aí ele continua: nessa definição, porém, não incluímos os grandes corações e os belos caracteres que, em muitas circunstâncias, reencarnam em corpos que lhe não correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor, não só para o isolamento moral de si mesmos, como também a execução de tarefas especializadas, através de estágios perigosos de solidão em favor do campo social terrestre, que se lhes vale da renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da vida e no progresso espiritual. Compreendemos que Silas se desincumbira brilhantemente da tarefa de esclarecer-nos, condensando em palavras singelas, luminosa síntese de vasto assunto, que, de certo, em nossa conceituação, exigiria vários compêndios para ser devidamente analisado. Isso é o André falando, né? Ele que era médico, né? E é o nosso caso uhum, aqui que a gente já falou sobre isso, né? Para nós entendermos essas questões, é preciso que nós aprofundemos, debrucemos mesmo para nós assimilarmos o que tantos ensinamentos que vêm, né? Mas é. tudo isso dentro da questão da lei de causa e efeito, E ação e nesse, reação, Isso. né? Nesse primeiro parágrafo aí, ele está colocando aqueles que são corações, às vezes, que têm várias encarnações como mulheres e vêm como homens, ou vice-versa, mas vêm em missão. E que para que Isso, eles não se desviem daquela missão, eles têm uma vida mais que ele coloca regrada, né? aqui, né, de recato, né, de sublimação, de tudo para que ele possa se dedicar ao De campo social renúncia mesmo, né? de De renúncia. renúncia. É, Ele fala renúncia de abnegação. construtiva, né, para ele poder acelerar e para nos ajudar, ele renuncia às suas próprias questões. Né? É. Então a gente deve ver com muito respeito, né, essas almas que trabalham a favor da humanidade, né, que trabalham aparentemente solitários, né, mas que estão ali num processo de acrisolamento moral, como ele fala aqui, né, deles mesmos. E é isso.
Aí ele vai continuar. Meu colega, contudo, o André fala, como quem desejava estudar todas as questões tangentes, voltou a interrogar. Já que nos detemos em matéria de sexologia, na lei de causa e efeito, como interpretar a atitude dos casais que evitam os filhos, dos casais dignos e respeitáveis, sob todos os pontos de vista, que sistematizam o uso dos anticoncepcionais. Silas sorriu de um modo estranho e falou: se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome de reconforto imediatista. Infelizmente, para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes às quais deverão fatalmente voltar porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável da nossa regeneração. Então, aqui Que a ele está gente falando sabe. daquelas. Na verdade, às vezes nós mesmos assumimos o compromisso de trazer Sim, aqui, né? sim. Chega aqui e a gente não quer falar, ah, não, isso vai dar muito trabalho, ah, eu vou viver Aham. minha vida. A gente conhece casais assim e ninguém condena É. ninguém, gente. E Cada um sabe as ultimamente, Márcia, decisões, a né? gente. Cada um sabe as decisões que quer tomar para a sua vida. Mas se a gente sabe que a maior parte das nossas, nosso crescimento, das nossas reparações, é estar dentro daquela família, que é onde estão os nossos maiores afetos e desafetos, a gente só está prorrogando. Em alguma vida, em algum momento, nós vamos ter que realizar esses compromissos que nós deixamos lá. O que ele está falando é aqui, olha, a gente só está mesmo fazendo Prorrogando. só prorrogando isso, vamos deixar para depois, mas a gente não vai escapar disso, né? De alguma É. forma. E são opções que os espíritos respeitam muito o nosso livre-arbítrio, né? Desde Exatamente. que nós não estejamos cometendo o delito do aborto, cometendo crimes, né, que vão impingir determinadas consequências, nós estamos livres para as nossas escolhas, né? Então, a gente vê hoje em dia muitos casais, às vezes, comentar: ah, as coisas estão tão difíceis, está muito difícil educar, né? E está mesmo. Mas é uma tarefa, sempre foi uma tarefa muito difícil, educação, né? Educação no sentido moral. Mas não é impossível e tudo tem o seu momento. O tempo de Deus é diferente, né, do nosso. É o que a gente está vendo aí, né? Então, vão adiar É isso aí. é, vão adiar aquilo que se comprometeram, né? Uhum. E ele continua explicando: desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo. Recusando acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível, para acordarem depois do túmulo sentindo frio no coração. Quer dizer, depois vem o arrependimento, né? Isso, Porque né? É para então, dão de encontro à programação que eles mesmos tinham solicitado, né? E aí vem o arrependimento. vai ter que ficar para a próxima. É, A, pois é. a sorte que o Pai do Céu é tão misericordioso conosco, ele é tão paciente, né, É. que deixa a gente com o nosso livre-arbítrio e nós vamos decidindo e só vamos demorando um pouquinho mais para chegar ao nosso destino aí. E aí o Hilário vai perguntar fazer mais uma pergunta. E o aborto provocado, assistente? E o Silas diz: diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir seja ele falta grave, né? Quer dizer, ele já está respondendo a si mesmo, né? Ele vai Falta continuar. grave, né?
será melhor dizer doloroso crime, quer dizer, não é uma falta grave, é um doloroso crime. Arrancar uma criança ao seio materno é infanticídio confesso. A mulher que o promove, o que vem a conestar, ou apoiar, né? Semelhante delito é constrangida, por meios irrevogáveis, a sofrer alterações deprimentes no centro genésico da sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o enfarte uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna, né, dessa circunstância assim, e demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. E ele vai perguntar ainda mais: e como se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? Mas você quer comentar antes de Não, entrarmos na ele fala, porque o Hilário pergunta se é falta grave o aborto é. provocado. Então, aqui ele está dizendo que é um crime, a gente já sabe disso, né? E também aqui Emmanuel lembra no Vida e Sexo aqui a questão do aborto. Kardec faz uma pergunta explícita, né, aos espíritos, né, sobre a questão do aborto. E ele pergunta se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. E os espíritos da pergunta 358 respondem que há crime sempre que a gente transgride uma lei de Deus. E uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. É lógico que a gente sabe que isso tem atenuantes, que às vezes tem questão de levar, pode ser a morte da mãe que está ali, né? Então eles fazem que é preferível manter a vida daquele que já está do que aquele que ainda vai chegar. Ele vai ter outras oportunidades. Tem alguns atenuantes, com certeza, mas aquele que é provocado, a gente está falando dos abortos aqui provocados, né? Ele está falando que é crime, sim. Né? E aí as consequências, né, que ele está colocando aqui, né? É, várias doenças que às vezes levam à desencarnação, fora ainda a gente sabe até com processos obsessivos daquele que não pôde vir e que fica Uhum. ali imantado àquela mãe que não quis recebê-lo, né? Isso. Cheio de revolta, né? E é interessante também essa colocação dele, né? Que a mulher que o promove, ou que vem a conestar, aquela que apoia. Então a gente sabe que nesses casos não é só a mulher que sofre as consequências, o médico que fez o aborto, o companheiro que apoiou, né? Então todos são constrangidos a sofrer alterações, né, na sua caminhada. E a gente vê hoje em dia tantas mulheres, né, que não podem ser mães pela via Uhum. natural, né? Tudo isso a gente pode estar refletindo. Qual será o motivo, né, de uma mulher que não pode ser mãe? Quantas mulheres que fazem tratamento, tem tudo, tá tudo funcionando direitinho, tá tudo ok, mas não engravida. Então aí vem a reflexão sobre essas situações, né? Pode ter acontecido algo que hoje essa mulher está sendo convidada a rever. E tem muitos outros caminhos nesse caso, né? A adoção é um caminho assim maravilhoso, mas digo assim, digno, né? Divino, porque o amor que alguém dedica a um ser que não saiu do seu ventre, né, que não foi gerado, é um amor assim de grandeza, né?
Então, é de grande importância a gente pensar nessas outras possibilidades diante dessas circunstâncias, às vezes bem sérias. E aí ele termina, que a gente vai ver o nosso último slide, ele pergunta e como vai se recuperar desses Isso, lamentáveis acidentes, né? é. Quem provocou, como é que se... Porque às vezes tem a responsabilidade da mulher, tem a responsabilidade daquele que também a induziu ao aborto, Uhum. né? Como é que vai? E aí o Silas vai responder. E aí ele diz: imaginem vocês a matriz mutilada ou torturada na mesa da cerâmica. De certo que o oleiro não se utilizará dela para modelagem de vaso nobre, mas aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito, através do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia que acabará reconquistando ao preço do sofrimento e trabalhos justos. Inexplicável, inexplicavelmente, Hilário emudeceu, e a face da lógica em que se baseavam as anotações de Silas, não tive coragem de prosseguir, perguntando, absorvido então pelo temor de aprofundar em excesso num terreno em que terminaria por esbarrar nos detritos dos meus próprios erros, preferindo assim o silêncio para reaprender e pensar. São as considerações de André, né? André Luiz, né? Que ele É. acho que ele lembra que ele também tem delitos nessas áreas, então Pois ele, é. né? E como médico, né, a gente não sabe, A mas gente não quem, sabe o que né? que ele ajudou a É, fazer, né? isso. E E essas até mesmo no consequências, campo das aventuras, né? Isso tudo aí que não vem ao caso exatamente. agora a gente entrar em detalhes. Mas ele fala aqui, Márcia, dessa questão da mãe que será mãe de criminosos e suicidas. Quer dizer, isso aí é uma possibilidade, não é uma Isso. regra, Não é que né? sempre vai acontecer isso, né, É gente? uma Olha, possibilidade. Ele está mostrando aí o ápice da dor, o ápice do sofrimento, porque qual a mãe que não sofre diante de um filho criminoso ou de um filho que pratica o suicídio, né? Então, isso é uhum, uma das possibilidades, mas receberá certamente espíritos que estão em sofrimento, tanto no seu psiquismo, no seu campo mental, revolta, né, e tudo mais, porque precisam reabilitar, reconstruir todo esse perispírito, dependendo da situação que foi gerada, né? é isso mesmo. Emmanuel, nesse livro também, Vida e Sexo, no capítulo 17, ele fala sobre o aborto, né? Então, ele diz aqui: admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias, né, quer dizer, causa das doenças obscuras e das obsessões catalogáveis na Uhum, patologia da mente, ocupando uhum, vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, assim, uhum. como também temos outras consequências dentro da questão desse aborto É delituoso, desse lógico. aborto que nós estamos falando, né? Então é isso. Com isso esse capítulo tocou em Nossa, tantos muitos. assuntos, né? Vários assuntos que é para a gente pensar, repensar, estudar e rever, né, conceitos que tínhamos. Então, esse capítulo é muito importante para tudo isso. E assim terminamos o Verdade. capítulo 15, vamos começar o 16 na semana que vem, que é um capítulo um pouco mais longo, e já estamos aí, como já falamos, né, terminando o nosso livro. Né? É isso mesmo. E é uma grande alegria, né? A gente está chegando aí, né, nessa altura
dos episódios aí e recolhendo tantos ensinamentos, como a Márcia falou. Em todos os capítulos nós temos lições aí maravilhosas, né? Que vai ficar aí de experiência para a gente, né? Sempre estar lembrando das consequências dos nossos atos, das nossas escolhas e tudo mais. Então Até é isso, semana que vem, queridos. né? Até semana que vem, né, Thelma? Que vocês possam ficar sob as bênçãos de Jesus. A gente se encontra na semana que vem. Não esqueçam de deixar o seu gostei aí, para que a gente possa continuar levando mais programas desse. Para nosso esclarecimento, principalmente, meu e da Thelma, e para outros companheiros também. Até semana que vem. Até lá, Thelma. Até lá, se Deus quiser, Márcia. Até lá, amigos. Fiquem com Deus.